Depois de vários adiamentos, Morbius finalmente vai chegar aos cinemas no final de março e a gente vai poder descobrir em qual parte do universo Marvel ele tá. Se você reparou bem, os trailers mostraram referências do universo do Tom Holland, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield e até do Venom. Será que a Sony sabe o que tá fazendo? Eu não sei de nada, mas eu vou colocar o que vier na minha mente, porque Deus está aqui me orientando. Bom, enquanto o filme não chega com as respostas, a gente preparou uma lista com 10 curiosidades sobre o Morbius que você não pode ir ao cinema sem saber, hein? Bora lá? Aqui é a Amanda Constantino e você está na Fatos Nerd. Número 1. Origem. Antes de se transformar em uma criatura da noite, Michael Morbius era um cientista brilhante, bioquímico renomado e ganhador do Prêmio Nobel da Paz. A carreira dele é de dar inveja, só que nem tudo era perfeito, né? Michael sofria de um raro distúrbio sanguíneo que fazia tanto seu corpo quanto sua mente ficarem cada vez mais debilitados. Então, assim como um bom cientista das histórias em quadrinhos, como vários vilões do Homem-Aranha, o personagem não desiste de procurar uma cura e tenta uma alternativa arriscada. Com seus conhecimentos de bioquímica, ele desenvolve um tratamento que mistura morcegos vampiros com terapia de eletrochoque. No final das contas, o processo funcionou e, ao mesmo tempo, fracassou, já que ele foi curado da doença, mas desenvolveu efeitos colaterais bizarros, dignos de filmes de terror. Número 2, não é um vampiro de verdade. Por mais que o personagem seja conhecido como vampiro vivo da Marvel, tecnicamente ele não é um vampiro clássico. Mas só tecnicamente, porque na prática ele tem tantas semelhanças com um vampiro comum que chega a ser difícil entender essa questão. Acontece que foi uma transformação científica que o levou a se tornar uma criatura vampiresca e não uma transformação sobrenatural. Só que, com o passar do tempo, vários elementos místicos foram adicionados às características do personagem. Por exemplo, ele não morre se ficar na luz do sol, mas tanto sua pele quanto os olhos são bem sensíveis aos raios solares. Além disso, assim como os vampiros sobrenaturais, Morbius também precisa ingerir sangue fresco de vez em quando para manter a vitalidade mental e física. Apesar dessas fraquezas, ao contrário dos seus primos místicos, o personagem da Marvel não é afetado por prata, alho e nenhum símbolo religioso, como o sinal da cruz ou a água benta. A verdade é que Morbius não tem muita relação com o lado sobrenatural propriamente dito, e é por isso que ele não consegue se transformar em vários morcegos ou controlar pessoas mortas. Porém, isso é claro, não quer dizer que ele não faça umas coisas bem legais. Número 3, poderes e habilidades. Como um bom vilão do Homem-Aranha, Morbius tem uma série de poderes que dão muita dor de cabeça pro herói. Ou melhor, pra qualquer outro personagem que tente enfrentá-lo. Olha, eu não tô exagerando não, viu? Além da mente brilhante de cientista, ele ainda tem força, velocidade e fator de cura sobre-humanos. Só isso já faz uma batalha contra ele ser bem complicada. Como se não bastasse, Morbius também consegue planar em curtas distâncias. Pode hipnotizar as pessoas com um simples olhar e é capaz de transformar vítimas em vampiros vivos com uma mordida. Nesse último caso, as pessoas transformadas podem ser controladas mentalmente por ele e também adquirem força sobre-humana. O único problema é que eles não têm o fator de cura acelerado, então, quando são feridos mortalmente, são transformados em pó. Número 4, tem uma noiva. Para o elenco do filme do Morbius, a Sony escolheu a atriz Adria Arjona para viver uma cientista chamada Martine Bancroft. E tanto nos quadrinhos quanto no longa, ela também é a noiva do protagonista. Martine foi apresentada nas HQs logo depois do Vampiro Vivo, na edição 102 de The Amazing Spider-Man. E desde então passou por poucas e boas nas histórias. Acabou que ela foi um dos motivos que levaram Morbius a procurar uma cura para a doença de sangue. E depois que ele se transformou, ela acabou sendo mordida e, consequentemente, se transformou em uma vampira viva. Nos quadrinhos, ela morre e volta à vida várias vezes. E em uma ocasião, o Morbius até usa o Darkhold para ressuscitá-la. Antigamente, eu até diria que o Darkhold não deve aparecer nos filmes da Sony, mas como o trailer do Morbius tem referência a todas as versões do Homem-Aranha, então a gente vai ter que esperar para ver.
Número 5, amizade problemática. Quem mais está confirmado no filme é Matt Smith, nosso querido 11º doutor em Doctor Who. Nas prévias, ele é chamado de Milo, mas levando em consideração tudo que foi mostrado do personagem, os fãs estão certos de que ele será uma nova versão de Loxias Crown, o vilão conhecido como Hunger. Nos quadrinhos, Loxias apareceu pela primeira vez como um agente da Hydra, que acabou enfrentando Morbius e é transformado em um pseudo-vampiro no processo. Morador dos esgotos de Nova York, Loxias já enfrentou o Homem-Aranha e o Blade ao mesmo tempo, em uma luta em que ele quase se deu bem no final. Já no filme, o personagem do Matt Smith é mostrado como um amigo de longa data do Morbius, que sofre do mesmo problema sanguíneo. Provavelmente ele também se transformará em um pseudo-vampiro com sede de sangue, só que, ao contrário do Morbius, não deve tentar se controlar. Alguns fãs acreditam que o personagem será uma mistura do Loxias Crown com Emil Nicus, que nos quadrinhos é o assistente de laboratório do Morbius e acaba sendo sua primeira vítima depois da transformação. E aí, quais as suas apostas? Número 6, Código dos Quadrinhos. Na década de 50, os quadrinhos passaram por um momento problemático nos Estados Unidos, o suficiente para que o Morbius e outros personagens demorassem a aparecer nas histórias. Certas entidades moralistas começaram a acusar as histórias de corromper a mente dos jovens americanos por causa dos conteúdos sangrentos e, como resposta, foi criada uma autorregulamentação chamada Código dos Quadrinhos. Com as novas normas, muitos elementos deixaram de ser usados nas HQs, para que elas pudessem receber um selo na capa, indicando que foram aprovadas e estavam de acordo com o novo padrão. Dessa forma, representações gráficas de sangue, violência e insinuação sexual deixaram de aparecer, ao mesmo tempo que vários elementos envolvendo sobrenatural, como vampiros, lobisomens e zumbis, foram completamente banidos das histórias. Foi tão tenso que nem mesmo as palavras horror ou terror podiam aparecer nos títulos. Mas, graças às revisões que o código passou na década de 70, as editoras viram a oportunidade de utilizar criaturas que há muitos anos estavam engavetadas. Foi então que a Marvel viu a oportunidade de criar o Morbius. No início, era para ele ser o Drácula, mas o Stan Lee estava pensando em abordar elementos mais científicos do que sobrenaturais, da mesma forma que rolou com outros vilões do Homem-Aranha. Número 7, Equipe de Monstros. Os caras estão dizendo que o Manel parece um cão chupando manga. Você já deve ter percebido que a Marvel não pode ver histórias com alguns personagens juntos que ela já pensa em formar uma nova equipe. E por mais incrível que pareça, não foi diferente com Morbius. Em 1975, vários monstros da editora se uniram por acaso, quando cada um estava investigando um ser conhecido como Starseed. Além do vampiro vivo, a história teve a participação do lobisomem de Jack Russell, do motoqueiro fantasma e do Homem-Coisa. Juntos, eles formaram a Legião dos Monstros, que basicamente é um grupo que tenta fazer a coisa certa sempre que consegue. Em outros momentos, a equipe já teve a participação da Múmia Viva, do Homem-Anfíbio e da Satana. E essa galera até já lutou contra o Drácula, que, ao contrário do Morbius, é um vampiro clássico na Marvel. Inclusive, vale lembrar que o universo Marvel tem sim vampiros tradicionais, tanto é que a gente tem o Blade para caçá-los, né? Número 8, Morbius em Blade 2. O que a divulgação do filme do Morbius diz é que essa é a primeira vez que o personagem aparecerá em live action. Só que se você der uma investigada na internet, vai ver que a história não é bem assim não, viu? Quando o primeiro filme do Blade estreou lá em 1998, era pro vampiro vivo aparecer em uma versão do final, indicando que ele provavelmente bateria de frente com o Blade na sequência. A cena é rápida e mostra o personagem de longe, em cima de um prédio, com uma máscara cobrindo o seu rosto. Pra falar a verdade, chega a ser difícil dizer que aquele é o Morbius. De qualquer forma, acabou que a cena foi cortada e a continuação de Blade foi por outro caminho. Só que como Blade vai ganhar um filme logo mais, quem sabe a gente não vê um encontro dos dois personagens nos próximos anos. Número 9, conhecido da She-Hulk.
Para falar em possíveis crossovers no futuro, com a chegada do Morbius e da She-Hulk em live action, pode ser que a gente veja o encontro dos dois. Tudo vai depender de como a Marvel e a Sony vão resolver as questões do multiverso. Nos quadrinhos, os dois personagens já se encontraram e a She-Hulk até o defendeu no tribunal. Foi em uma época que o Morbius estava curado do pseudo-vampirismo e ofereceu ajuda a Jennifer Walters para resolver algumas questões médicas. Ao mesmo tempo, ele recebeu acusações por todos os crimes que cometeu quando era o vampiro vivo, o que fez com que a She-Hulk fosse defendê-lo no tribunal, alegando que foi um período em que o Morbius não tinha controle das próprias atitudes. Diz aí, você curtiria ver um encontro dos dois? Bom, eu curtiria. Número 10, cura improvável. Que os quadrinhos conseguem ser bem aleatórios, e isso você já sabe. Só que às vezes eles se superam. Teve uma época que o Morbius foi curado e continuou humano durante alguns anos, ajudando tanto os Vingadores da Costa Oeste quanto a Mulher-Aranha. Agora adivinha só como isso aconteceu. Depois de ficar enlouquecido pela sede de sangue e lutar contra o Homem-Aranha, ele foi atingido por um estranho raio e simplesmente voltou à forma humana. É isso, fácil até demais pra um cara que tava tentando deixar de ser um monstro. É tão aleatório que provavelmente a gente nunca vai ver isso nos cinemas. Mas e aí, depois de tantos adiamentos, você tá ansioso pra assistir Morbius nos cinemas? Me fala tudo o que você acha do personagem aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal pra ajudar a gente. Um beijo e tchau!